Olá, eu sou Raquel, estou fazendo a leitura do livro Diário de Berlim, 1934 a 1941, de William Shirer. Estamos ainda no início, este é o segundo vídeo de um trecho que se inicia na página 13, em Paris, no dia 8 de fevereiro. Paris, 8 de fevereiro de 1934. O velho Doumergue vai chefiar o governo de união nacional. Foram buscá-lo em sua aldeia de Tourne-Feille, para onde se havia retirado em companhia da amante com a qual se casou, logo após ter deixado a presidência. Doumergue anunciou que pretende formar um gabinete composto de antigos ministros e chefes de partidos políticos, mas um governo direitista e reacionário. Além disso, os esquerdistas moderados, como Chotin, Daladier e Roy, mostraram que não podem ou não querem governar a França. Paris, 12 de fevereiro de 1934. Houve hoje uma greve geral, mas sem grande eficiência. Ademais, não se registrou nenhum conflito. Mais tarde, no dia 12. Dollfuss rompeu com os social-democratas na Áustria, o único agrupamento organizado, 40% da população, que pode impedir sua derrota para os nazistas. As comunicações com Viena estiveram suspensas a maior parte do dia, mas esta noite começamos a receber os primeiros detalhes na redação. É a guerra civil. Os socialistas estão entrincheirados nos grandes edifícios municipais que construíram depois da guerra, verdadeiros modelos para o mundo. O Karl Marx Hof, o Goethe Hof e outros. Mas Dollfuss e a Rheinwahl, comandada pelo príncipe Starhemberg, um playboy ignorante, e pelo Major Fey, um revolucionário de face quadrada e brutal, têm o controle do resto da cidade. Vencerão com o auxílio de seus tanques e da sua artilharia, a menos que os socialistas recebam o auxílio dos tchecos, vindos de Bratislava, que fica próxima a Viena. Isso, aliás, é o que o Major Fey deu a entender ainda ontem. Senti-me chocado pelo texto do seu discurso, que a Havas distribuiu durante a noite passada. Abre aspas. No decorrer destes últimos dias, deixei bem claro que o chanceler Dollfuss é um homem da Rheinwahl. Amanhã começaremos a fazer uma limpeza em regra na Áustria. Fecha aspas. Mas pus de parte essas palavras, levando-as à conta de suas fanfarronices habituais. E que papel para o pequeno Dollfuss? Faz agora pouco mais de um ano que eu, John Gunther e Erich Gedai tivemos uma longa palestra com o chanceler austríaco, logo após o almoço que lhe foi oferecido pelo Clube Anglo-Americano de Imprensa. Julguei-o, então, um homenzinho tímido, ainda surpreso de que ele, o filho ilegítimo de um camponês, tivesse ido tão longe. Mas deem aos homenzinhos um pouco de poder e eles se tornarão perigosos. Lamento a sorte de meus amigos social-democratas, as criaturas mais decentes, homens e mulheres, que conheci na Europa. Fico a pensar quantos deles estarão sendo assassinados esta noite. E lá se vai a democracia na Áustria. Um estado a mais que desaparece. Permaneci na redação até que o jornal começou a rodar, à 1h30 da madrugada. E estou demasiadamente triste e deprimido pelas notícias do dia para poder dormir. Paris, 15 de fevereiro de 1934. Os telegramas anunciam que a luta em Viena terminou hoje. Dollfuss acabou com os últimos trabalhadores e descargas de artilharia, indo rezar logo em seguida. Muito bem. Pelo menos os social-democratas austríacos souberam lutar, fazendo um pouco mais que os seus camaradas alemães. Aparentemente, Otto Bauer e Julius Deutsch conseguiram pôr-se a salvo, atravessando a fronteira para a Tchecoslováquia.
Foi uma boa ideia. Do contrário, Dollfuss os teria enforcado. Paris, 23 de fevereiro de 1934. Hoje é o meu aniversário, 30 anos, e tenho o pior emprego de toda a minha vida. Tess preparou um grande jantar de aniversário, depois do qual fomos a um concerto. Mas, como os franceses assassinam Beethoven? Eliot Poe costumava dizer que, se os músicos franceses deixassem de ler L'Intransigeant ou o Paris Soir durante o concerto, tocariam muito melhor. Preciso assistir ao Coriolanus de Shakespeare na Comédie Française, que os esquerdistas acusam de possuir algumas tiradas antidemocráticas. Disseram-me hoje que Dollfuss mandou enforcar Coloman Wallis, o prefeito social-democrata de Brook-under-Moor. Claude Cockburn, que devia estar informado, vamos começar de novo. Claude Cockburn, que devia estar informado, surgiu há dias pelas páginas do Wiki com uma narrativa absurda dos distúrbios do dia 6, descrevendo-os como um protesto das classes trabalhadoras. É curioso notar que a descrição que fez dos acontecimentos daquela noite tem uma grande semelhança com o que Trotsky escreveu sobre a revolta de Petrogrado em 1917, na sua História da Revolução Russa. A verdade é que o 6 de fevereiro constituiu apenas uma tentativa fascista para um golpe de Estado que os comunistas, voluntariamente ou não, auxiliaram. Paris, 30 de junho de 1934. Todas as comunicações com Berlim foram suspensas hoje durante várias horas. No entanto, à tardinha ficaram restabelecidas as linhas telegráficas. E que noticiário! Hitler e Göring levaram avante um expurgo da SA, as tropas de choque, fuzilando a maioria dos seus chefes. O capitão Röhm, preso pelo próprio Hitler, teve permissão para suicidar-se numa das prisões de Munique, segundo anunciou uma agência telegráfica. Os franceses estão satisfeitos. Supõem que isto seja o princípio do fim dos nazistas. Gostaria de conseguir um lugar em Berlim. É uma reportagem que eu gostaria de fazer. Paris, 14 de julho de 1934. Minha irmã veio ver-nos. Os três juntos festejamos à noite a queda da Bastilha. Levamo-la em nossa companhia pelos cafés da cidade para que apreciasse o povo dançar. Tarde da noite entramos no Café Flore, onde apresentei minha irmã a alguns elementos do Quartier Latin. Alex Small estava num de seus grandes dias. Como começou a contar mais uma vez a parte que desempenhara na Batalha de Verdun, julguei mais prudente retirar-me com toda a família. Durante anos ouvi a mesma história inúmeras vezes. Sabe-se que agora o expurgo de Hitler foi muito mais violento do que a princípio se supunha. Röhm não se suicidou, foi fuzilado por ordem de Hitler. As outras vítimas foram Heinz, o conhecido líder nazista da Silésia, o doutor Erich Klausner, líder da Ação Católica na Alemanha, Fritz von Bose e Edgar Jung, dois dos secretários de von Papen, que escapou por pouco. Gregor Strasser, o homem mais importante dentro do partido nazista, depois de Hitler, e o general von Schleicher, e senhora, estes dois assassinados a sangue frio. Vejo que von Kahr também está na lista. Foi ele que liquidou o putsch da cervejaria em 1923. Assim, Hitler se vingou pessoalmente dos seus inimigos. Ainda ontem, sexta-feira 13, Hitler confessou ao declarar perante o Reichstag, abre aspas, durante estas últimas 24 horas, o Supremo Tribunal do Povo Alemão teve apenas um membro, eu próprio, fecha aspas. Os deputados ergueram-se das cadeiras e aplaudiram o Führer.
Os homens já tinham esquecido quase completamente a grande dose de sadismo e masoquismo que existe em estado latente na alma do povo alemão. Paris, 25 de julho de 1934. Dollfuss desapareceu assassinado pelos nazistas, que hoje assumiram o controle do edifício da chancelaria e da emissora de Viena. No entanto, o golpe fracassou, e Miklas e o Dr. Schöning conseguiram dominar a situação. Pessoalmente, não aprecio os assassinatos, e menos que todos, os assassinatos nazistas. Mas não posso lamentar a sorte de Dollfuss depois da chacina que cometeu a sangue frio contra os social-democratas em fevereiro último. Segundo anunciam os telegramas, o Major Fey parece ter desempenhado um papel bem curioso. Estava na chancelaria em companhia de Dollfuss, dirigia-se para a sacada para chamar Hinterland, que os nazistas haviam escolhido como seu primeiro chanceler. Julgou aparentemente que o golpe nazista vencera e estava pronto para aderir. Um canalha esse Fey. Paris, 2 de agosto de 1934. Hindenburg faleceu esta manhã. Agora, quem será o presidente? O que fará Hitler? Paris, 3 de agosto de 1934. Hitler fez o que ninguém esperava. Nomeou-se presidente e chanceler. Todas as dúvidas existentes sobre a lealdade do exército foram extirpadas ainda antes que o corpo do velho marechal esfriasse. Hitler obrigou o exército a jurar-lhe obediência incondicional. O homem é cheio de recursos. Paris, 9 de agosto de 1934. Dosch Floyrot telefonou-me de Berlim para a redação esta tarde e ofereceu-me um lugar no Universal Service, na capital do Reich. Respondi-lhe imediatamente que sim. Combinamos a questão do ordenado e ele ficou de dar-me a resposta definitiva depois de consultar Nova York. Paris, 11 de agosto. Larry Hills, gerente do Herald, ficou danado hoje à tarde ao saber da minha saída. Por fim, dominou seu temperamento irritado e acabamos indo juntos para o bar do Hotel Califórnia, onde tomamos um drink. Agora, preciso recordar o meu alemão. Aqui nós acabamos mais este vídeo. Lemos da página 13 a 17. E, na sequência, virá o vídeo 0003, com agora a experiência do William Shirer a partir de Berlim. Se você está gostando dessa leitura, se você tem interesse nesse assunto ou conhece alguém que tem interesse, compartilhe o nosso canal. Se inscreva, curta e comente. Um abraço.